Meu nome é Heitor e esse canal vai ter a proposta de trazer mensagens bíblicas com temas cotidianos. Temas como atletas, pessoas famosas, filmes, talvez músicas. A gente vai se propor a trazer mensagens cristãs, independente de religião, através de temas do nosso cotidiano social. Nesse momento de quarentena, algo que está muito em alta é essa sensação de nostalgia, de trazer personagens da nossa infância, da nossa época de criança, à nossa memória. A gente traz isso como uma esperança de trazer um alento de uma memória positiva que a gente teve. Então eu resolvi trazer uma memória de uma figura mundialmente conhecida e que na nossa infância era muito presente, para trazer uma mensagem bíblica a vocês que estão vendo esse vídeo. Então, eu escolhi a figura do jogador Ronaldo, e o tema da mensagem é as quedas do cristão e os perigos de ser um fenômeno. Então vamos lá. A primeira queda, as guerras dos primeiros passos. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, vemos que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e tinha atitudes como menino. A primeira lesão de Ronaldo aconteceu quando ele jogava no PSV. É tão difícil achar a imagem na internet dessa lesão que eu preferi botar uma imagem onde ele está jogando. Pelo fato da internet não dispor da imagem da própria lesão. O que podemos aprender e tirar dessa primeira lição? Primeiro, quando você está começando, os holofotes não estão sobre você. Os holofotes significam uma responsabilidade. As pessoas não lhe cobram tanto, as pessoas não estão tão em cima. E isso é bom. A Bíblia pede que a gente tenha mais paciência com os fracos na fé. A Bíblia pede para que a gente tenha mais calma, mais cautela quando for repreender os fracos na fé. E assim também, o mundo teve mais calma com o Ronaldo na primeira lesão, não teve tanto impacto midiático, não teve tanto impacto na sociedade, porque as pessoas não tinham tanta carga sobre os ombros dele. E assim também deve ser com o novo convertido. Ao novo convertido a gente não deve depositar uma sobrecarga de peso, ao novo convertido a gente não deve depositar uma sobrecarga de responsabilidades. A gente precisa ensiná-lo a caminhar, ensiná-lo a dar os primeiros passos, ensiná-lo a se comportar nesse novo mundo, nesse novo universo a que ele está se inserindo. Então, é normal que o novo convertido às vezes seja imaturo. O versículo que aqui foi apresentado diz que é normal as crianças se comportarem como crianças. E assim o novo convertido é equivalente a uma criança. Ele está aprendendo a viver nesse mundo cristão. Aqui um parênteses. Essa não é uma queda, mas é uma convulsão. Talvez seja pior do que uma queda. É a convulsão, no caso de Ronaldo. A gente pode tirar a seguinte lição: não se permitir decepcionar os outros e não se reconhecer como ser humano. No dia que Ronaldo convulsionou, era o dia da final da Copa do Mundo. E todas as esperanças da nação estavam sobre os ombros dele. Todas as esperanças dos brasileiros estavam sobre os ombros dele. E após ter uma convulsão, o próprio Ronaldo não se permite dizer assim: eu não estou em condições. Ele vai para o jogo mesmo sabendo que não estava em total condição, e o resultado é mais uma queda em campo e o time perde. O time não perde só pela queda dele ou só por ele, mas ele enquanto pessoa, ele enquanto ser humano, não se permitiu se reconhecer enquanto frágil, enquanto pessoa que pode errar, enquanto pessoa falível. Muitas vezes a gente se cobra em não decepcionar os outros. A gente sabendo que não tem condição naquele dia de fazer algo, às vezes a gente se martiriza, às vezes a gente faz coisas que naquele dia a gente não poderia fazer, para não decepcionar, para não deixar de agradar outras pessoas. E essa lição de Ronaldo é fortíssima e para os nossos dias também. Que a gente se entenda que a gente não é máquina, que a gente é falho e é pecador. Que a gente não vive para agradar os outros, mas que a gente viva para agradar unicamente a Deus. O versículo que eu trouxe em Marcos 12:31 diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar o próximo se eu não me amar primeiramente? A medida de amor é equivalente. Eu amo o meu próximo como eu amo a mim. Se eu não me amar, como eu vou amar o meu próximo de uma forma segundo a vontade de Deus?
A segunda queda do fenômeno. O perigo de ser fenômeno. Em Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. E neste versículo ele não está dizendo que eu não posso confiar no outro homem. Ele está dizendo que eu não posso confiar nas minhas próprias capacidades. Que a minha confiança tem que estar na capacidade do agir de Deus. Nesse momento o Ronaldo já era uma estrela mundial. E sempre que ele entrava em campo, todo mundo confiava nele. E ele mesmo confiava nele. E as pessoas depositavam confiança sobre ele. E ele sabia que ele era capaz. Ele sabia que ele tinha a capacidade de fazer a diferença. E ele acreditava que ele podia fazer tudo. Ele pegava bolas no meio campo e saía arrancando em direção ao gol. Sem necessidade de dar passe, sem necessidade de trabalho em conjunto. Porque ele tinha confiança na capacidade dele enquanto homem. Ele sabia que o homem Ronaldo era suficiente. E nesse jogo, essa foto é de um jogo contra a Lazio, numa semifinal de Copa Itália, onde ele, no ápice da sua forma física, estoura o joelho. Mostrando que a máquina humana não permite que a gente confie nas nossas próprias capacidades. Por mais que a gente se sinta capaz, não reconhecer que tudo que a gente faz é pela misericórdia e graça do Senhor, nos torna frágil e nos torna ainda mais pecadores. Quando a gente enche o nosso ego e acha que as nossas capacidades são suficientes, a gente tira de Deus o lugar de Senhor. A gente tira de Deus o lugar de autoridade. A Bíblia diz que até eu dizer, amanhã irei a outra cidade, se conjuga um pecado. Porque o certo seria eu falar, amanhã, se for da vontade de Deus, eu irei a outra cidade. Que a gente aprenda com a segunda queda de Ronaldo que você não é um fenômeno, eu não sou um fenômeno. Nós somos seres humanos e vivemos unicamente pela misericórdia e graça do Senhor que nos sustenta. Chegamos na terceira queda de Ronaldo. A terceira queda de Ronaldo acontece quando ele já é campeão do mundo, já é 3 vezes eleito o melhor do mundo, já tem fama no mundo inteiro, já é consagrado no mundo inteiro, ídolo em rivais como Barcelona e Real Madrid, Inter de Milão e Milan, coisas que parecem impossíveis aos olhos de qualquer um, coisas que nenhum outro jogador no mundo conseguiu. E o grande problema é que quando se chega ao topo, não se tem mais onde chegar. Quando se chega ao topo, parece que não se tem mais objetivo. E o que nos torna diferente do mundo é acreditar que o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Que quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós podemos conhecer. Não existe topo no sentido de conhecer a Deus. Não existe topo no sentido de ter fé em Deus. Não existe topo na experiência com Deus. Quanto mais experiência Deus nos permite ter com Ele, mais a gente pode ter experiências novas com Ele. Não se permita entender que você chegou no seu ápice espiritual. O seu ápice espiritual não será atingido na terra. O ápice espiritual é inesgotável. O versículo de Filipenses 3:13 diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que estão adiante. Não viva de saudosismo espiritual. Não viva de lembrar relações espirituais que você teve com Deus. Não viva de experiências passadas com Deus. Viva esperando coisas novas de Deus. Viva esperando que Deus tem coisas maiores e mais fortes na sua vida. Que essas mensagens tragam esperança a você e que você possa absorver tudo aquilo que for da vontade de Deus falar no seu coração. Um grande abraço e fique com Deus.